Shalom Adonai, bom dia. Aqui vos fala a pastora Hélida Ferreira. Hoje é quarta-feira, dia 13 de julho de 2022 e daremos continuidade ao nosso tema, o fruto do Espírito como elemento para um alicerce da vida cristã. Este ensino trata de nossa luta diária entre o nosso espírito e a nossa carne. Hoje nós falaremos sobre os gomos 6 e 7 do fruto do Espírito, que é bondade e fidelidade. Então começaremos a falar sobre bondade, qualidade do que é bom, boa índole. A pessoa considerada bondosa age de forma honesta, é verdadeira, pura e justa, suporta algumas injúrias com paciência e mansidão. Mesmo sendo pecador, consegue agir de forma correta. Uma pessoa benigna também corrige, disciplina e exorta por amor ao próximo. A palavra bondade no grego, agatosune, significa bondade, beneficência, benevolência, generosidade no servir aos outros. Ela representa uma forma energizante, um princípio energizante na vida da pessoa. Jesus usou esta palavra quando purificou o templo, expulsando os que estavam transformando o templo de Deus em um mercado, os cambistas. Quando ele agiu de forma enérgica, ele estava querendo usar de bondade, ele estava querendo fazer o que era certo, o que era bom para os outros e para si mesmo. Porém, adiante, em outra oportunidade, ele usou o Christotes benigno para com a mulher que ungiu os seus pés, pois manifestou para com ela uma atitude amável. A pessoa que manifesta bondade em suas atitudes não faz somente a outras pessoas, mas faz bem a si mesmo, como está escrito em Provérbios 11:17, que diz: o homem bom faz bem a si mesmo. Para os teólogos cristãos, o mal é, na realidade, a ausência do bem. E, consequentemente, o mal não existe como tal, pois se trata da falta do bem proposto pelo Criador. Quando nós falamos sobre o bem proposto pelo Criador, nós queremos dizer que, para os cristãos no Evangelho, o fruto do Espírito, ele representa o caráter de Deus, ele representa o bem de Deus, a bondade de Deus, o melhor de Deus, a essência dele. E quando nós buscamos desenvolver o fruto do Espírito, nós buscamos uma perfeição, nós procuramos uma vida de beleza, uma vida que faz bem para o outro e para nós. Para os filósofos, Aristóteles e Platão, eles dão a seguinte definição. Para Platão, ele considerava que algumas ações são bondosas quando têm relação com uma ideia suprema, a ideia do bem. Assim, só agiremos de maneira boa se conhecermos o bem. E isto faz sentido. O homem, quando ele aceita a Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo de Deus vem habitar nele. E quando ele procura ler a Bíblia, que é a palavra de Deus, ele procura conhecer o bem supremo, que é Deus. E, consequentemente, desenvolver o fruto do Espírito, que é o caráter de Deus na sua vida. Para o filósofo Aristóteles, podemos saber o que é bondade observando as ações do ser humano. Aqueles que perseguem a felicidade como objetivo são bons. Já os que se afastam da felicidade ou da plenitude de algo são maus. Então, o fruto do Espírito é a plenitude do caráter de Deus. Segundo Aristóteles, se nós perseguirmos, nós estamos executando ou fazendo o que é bom, vivendo o bem. Agora, nós vamos falar sobre o sétimo gomo, que é a fidelidade. É tão bom conhecer alguém fiel. O fiel é alguém que podemos confiar, alguém que é amigo e confidente, alguém que te apoia nos teus objetivos quando estes são para o bem e te repreende quando está errado.
O fiel, ele é benigno, bondoso, amoroso, longânimo, transmite paz, é manso, possui domínio sobre seus sentimentos e emoções e é alegre. Alguém assim não é fiel somente ao seu próximo, antes é fiel primeiramente a Deus e à sua palavra. Pode o mundo desabar que ele continua com a sua fé inabalável. Pode ser comparado ao servo João que seguiu ao Senhor Jesus até o seu Calvário. A palavra grega pistis, traduzida por fidelidade, significa fé, que é o nosso firme fundamento que nos mantém no caminho em direção a Deus. A fidelidade depende da fé, não age de forma individual. Por isso, em Atos 5:29, Pedro afirma: antes importa obedecer a Deus que aos homens. Logo, se o magistrado cumprir seu dever como deveria, em vão o homem dirá que é contrário a Deus, visto que não discorda em nada a palavra e regra de prática que está em vigor. Devemos obedecer aos ministros e oficiais de Deus. Mas, assim que os governantes nos afastam da obediência de Deus, porque lutam contra Deus com ousadia, seu orgulho deve ser diminuído para que Deus esteja acima de tudo em autoridade. Então todos os louvores de honra desaparecem, porque Deus não concede títulos honoráveis aos homens. A honra é e sempre será de Deus. A fidelidade depende de fé, não age de forma individual. Devemos seguir a fidelidade de Jó, que mesmo diante de tanta dor, em momento algum blasfemou contra o seu Senhor. Ele era fiel no muito e também no pouco. Existem muitos exemplos na palavra de Deus em que podemos nos apoiar para nos tornarmos fiéis, como Moisés, em número 12:17. Não é assim como o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa, diz o Senhor. Ou Davi, 1 Samuel 22:14, que respondeu a Emelec, ao rei, e disse: e quem entre todos os teus servos há tão fiel como Davi? Ou Daniel 6:4, onde está escrito: então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Jesus, conforme afirmou o apóstolo Pedro, andou por toda parte, fazendo o bem. Jesus se importava com cada pessoa e não fazia o bem para ser visto e elogiado. A maior obra de bondade do Senhor Jesus foi a autoentrega na cruz, o justo pelos injustos, o santo por todos os pecadores que existiram e que haverão de existir. Quando escolhemos fazer o bem, escolhemos cooperar com Deus na luta contra o mal que avança, sem dó nem piedade contra o mundo. Então, nós não devemos ou não deixemos de vencer o mal, mas vençamos o mal com o bem. Que você possa meditar nessa palavra de hoje, que o Senhor te dê um dia de paz, um dia de graça, um dia de bem. Um beijo e nós voltamos amanhã, se Deus quiser.